Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Santo Evangelho nos conta a história de Bartimeu, cego e mendigo. Primeiramente, ele está acostumado à escuridão, pois nunca viu a luz do dia, pois é cego de nascença. Mas ele estava acostumado aos diversos barulhos, ruídos, e sabia distinguir as pessoas que passavam indo ao trabalho, retornando do campo, as caravanas que partiam para terras longínquas. Ele conseguia discernir os ruídos habituais de Jericó, na cidade na qual se tinha criado, na qual estava acostumado. Mas nesse dia há barulhos diferentes na cidade. Jesus e uma grande multidão. Ele já ouviu falar de Jesus, que é um homem poderoso, que devolve a vista aos cegos, que faz prodígios, que faz milagres. Mas ele não consegue ver Jesus. Por isso, ao ouvir esta multidão, ele só pode pensar: esta é a oportunidade da minha vida. Por isso ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E começa a gritar e gritar. Mas de repente alguns o mandam calar. Sossega, não precisa. Aqui Santo Agostinho diz que esse grito da alma que deseja a Deus, que deseja contemplar o Senhor, de uma alma sedenta de Deus, encontra tantos obstáculos. Nós encontramos esses obstáculos em nossa vida espiritual. O ambiente no qual estamos, as famílias, os amigos que dizem: não precisa gritar tanto por Jesus, não precisa tanta igreja. Depois, tantos ambientes que nos pressionam para que nós não sejamos fiéis a Deus. Não precisa tanta igreja. Para que isso? Ou seja, também nós enfrentamos obstáculos e vozes contrárias àquilo que nós temos em nosso coração. Mas Bartimeu, ele rompe com tudo isso e grita com mais força: Filho de Davi, tem piedade de mim. Assim também nós devemos gritar com mais força. É interessante notarmos que Jesus o escuta desde o primeiro instante, mas permite que ele continue clamando por ele. Assim acontece com cada um de nós. Jesus também nos escuta desde o primeiro clamor, mas ele quer ver a nossa perseverança, a nossa fidelidade em nossa oração. Porque se tanto desejamos, se tanto almejamos, nós insistimos naquilo que é necessário para nós. Jesus também nos forma quando ele quer que nós o peçamos uma, duas, tantas vezes for necessário. E quando Jesus, ao notar, ao se dar conta que de fato agora Bartimeu está preparado, o chama. Assim também Jesus nos chama até a sua presença e pergunta, não somente a Bartimeu, também
a você e a mim: o que queres que eu te faça? E a resposta de Bartimeu também deve ser a nossa: Senhor, que eu veja. Que nós possamos pedir sempre em nossas orações, para que nós possamos ver. E qual é a alegria de Bartimeu? A primeira coisa que ele contempla é o rosto de Cristo. Assim também nós, em nossas orações, queremos contemplar o rosto de Cristo. Queremos reconhecer Jesus, queremos vê-lo face a face. Esse é o maior desejo do nosso coração. Que nós possamos pedir sempre, por mais difícil que seja a situação na qual estamos passando, seja financeira, familiar, psicológica, essa deve ser a nossa oração: Senhor, que eu veja. Que eu veja o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Que eu te veja, Senhor, também nesse momento difícil da minha vida. Que nós possamos, de fato, ter essa experiência de fé, de contemplar o Senhor, de pedir em oração, para que nós possamos ver. Dai-me fé para reconhecer sempre Jesus em minha vida. Senhor, que eu veja. Essa deve ser a nossa oração constante ao longo do dia. São versículos bíblicos que devem estar sempre presentes em nossos corações. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, que eu veja. Para que o nosso coração de fato esteja disposto a contemplar a Deus e ver os seus prodígios. Imediatamente, Bartimeu começa a enxergar. E assim resume o final do Santo Evangelho. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Esse também deve ser o resumo de toda a nossa vida. E seguia Jesus pelo caminho. Nós somos discípulos de Jesus, que vai atrás dele, que toma a nossa cruz e começa a segui-lo. Seja uma vida inteira dedicada a Deus. E com certeza, quantas pessoas que ouviram o testemunho de Bartimeu também se converteram e se encontraram com o Senhor. Assim também, o milagre que nós recebemos, a graça que nós recebemos de Deus, é também para que outras pessoas se aproximem de Deus, para que elas possam também ter a sua fé revigorada e possam se encontrar com o Senhor. E que em nossa vida nós temos esse propósito: seguir Jesus pelo caminho. Onde quer que o Senhor vá, nós queremos acompanhá-lo. Ainda que vá a Jerusalém para morrer na cruz, nós queremos também estar com Jesus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós não queremos jamais abandonar o Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que fique em nossa meditação para essa quinta-feira, que é um dia eucarístico, diante de Jesus eucarístico, que ficará exposto o dia todo em nossa igreja. Nós possamos vir a esta igreja e fazer também a nossa oração com Bartimeu: Senhor, que eu veja. Que eu possa de fato entregar as minhas preocupações, angústias, aflições e pedir ao Senhor que eu veja, Senhor, a solução que o Senhor me apresenta. Que eu possa enxergar, Senhor, com firme fé, qual é o caminho a ser tomado. Assim também, em nossa vida nós encontramos encruzilhadas. Qual o caminho tomar? Quantos jovens? Faz este ou aquele curso? Vai ou não ao seminário? Vai ou não ao convento? Pessoas que estão a certa idade, continuam a profissão que estou, ou tomam outro caminho. Mudo de cidade, eu permaneço aqui. Mudo de ramo de negócio ou não. São tantas questões que nós precisamos ponderar e que nós precisamos apresentar a Jesus e pedir a Ele: Senhor, que eu veja. Que eu veja, Senhor, mostre-me, cura a minha cegueira. Porque muitas vezes nós estamos tão imersos em nossos problemas, em nossas dificuldades, que nós não conseguimos enxergar um pau à nossa frente. Mas Jesus vem e cura a nossa cegueira, cura a nossa pouca fé, cura-nos na nossa preocupação e diz: a cada dia as suas fadigas, mas também a cada dia a sua graça. Quanto nós precisamos estar diante de Jesus e contemplar Jesus na Eucaristia. Assim como Bartimeu se encontrou com Jesus à beira do caminho em Jericó, nós temos Ele diante de nós, disponível a todo instante. Nós não precisamos correr a alguma estrada para esperar Jesus passar. Nós temos o privilégio dele nos esperar sempre nesta igreja.
para que Ele possa nos mostrar o caminho. Nós estamos passos muito mais adiantados em relação a Bartimeu, porque agora é Jesus que nos espera para conceder-nos a cura, para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Corramos até Jesus, gritemos por Jesus e peçamos a Ele. Nos impressiona em Bartimeu é uma fé confiante em Deus, que não se importa também com os obstáculos que querem calá-lo, e a sua oração de súplica, a sua oração do necessitado. Assim também nós, com firme fé, gritemos ao Senhor, que nós possamos enxergar sempre o seu querer, a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe,